Você já ficou completamente confuso tentando entender se ela está realmente interessada ou se é só você interpretando errado? E fica ainda mais complicado quando ela é mais velha, mais experiente. Parece que quanto mais madura ela é, mais impossível fica de decifrar. Ela sorri, mas não parece aquela empolgação óbvia. Ela conversa, mas não fica mandando mensagem toda hora. Ela demonstra atenção, mas de um jeito tão sutil que você fica pensando: será que é interesse ou só educação? E isso te deixa inseguro, porque você não quer parecer presunçoso achando que ela está interessada quando não está, mas também não quer perder uma oportunidade por ser denso demais. Hoje eu vou te mostrar exatamente o que está acontecendo quando uma mulher mais experiente demonstra interesse. Vou te explicar 5 comportamentos que a maioria dos homens interpreta completamente errado. E no final desse vídeo você vai perceber algo. Talvez o que você chama de confuso não seja confusão. Talvez o que você chama de complicado não seja complicação. E talvez, só talvez, o que mais te deixa inseguro nela, na verdade está revelando algo sobre você que você ainda não quis enxergar. Semana passada, um homem de 32 anos me escreveu dizendo: tem uma mulher no meu trabalho, ela tem uns 45. Ela é gentil comigo, sempre lembra das coisas que eu falo, parece que ela presta atenção mesmo. Mas eu não sei se isso é só educação ou se tem algo mais. E sinceramente, a ideia de que ela pudesse estar interessada me deixa meio desconfortável. Tipo, eu não sei se estou à altura. E isso é mais comum do que você imagina. Quando um homem percebe que uma mulher mais experiente pode estar interessada, algo curioso acontece. Ele não sabe se está diante de maturidade ou de julgamento. E aqui começa o erro. Muitos homens foram acostumados a interpretar interesse feminino através de intensidade, mensagem rápida, risada fácil, confirmação constante. Sinais óbvios que dizem, sim, eu estou interessada. Você pode relaxar. Mas quando a mulher já passou por algumas fases da vida, ela não performa interesse. Ela observa primeiro. E presta atenção nisso. Observar não é testar, é maturidade. É como a diferença entre alguém que compra o primeiro apartamento que visita e alguém que já comprou 3. O segundo sabe quais rachaduras importam e quais são apenas estética. É alguém que já aprendeu que intensidade não garante consistência. E se isso te incomoda, se você só se sente confiante quando o interesse dela é óbvio e validador, talvez não seja sobre ela. Talvez seja sobre o que você ainda precisa da validação feminina para se sentir seguro. Deixa eu te contar como isso apareceu no meu consultório há alguns meses. Um cara de 29 anos, engenheiro, bem-sucedido, começou a trabalhar com uma gerente de projetos de 42. Ele me disse: eu não entendo, ela é incrível, inteligente, confiante, engraçada, mas parece que ela está sempre me medindo, como se eu estivesse fazendo uma prova que eu não sabia que estava fazendo. E quando eu perguntei o que exatamente ela fazia que o fazia sentir assim, ele ficou em silêncio. Depois disse: na verdade, ela só me trata com respeito. Ela escuta quando eu falo, ela faz perguntas de verdade. Acho que o problema é que eu não estou acostumado com isso. E essa foi uma das conversas mais honestas que eu já tive, porque ele percebeu algo. Ele estava interpretando maturidade como ameaça, porque todas as mulheres com quem ele tinha se relacionado antes precisavam da aprovação dele. E quando ele encontrou uma que não precisava, ele não sabia como se posicionar. É como alguém acostumado a nadar em piscina que de repente se vê no mar. A profundidade assusta, mesmo sendo água. Ela não estava testando ele, ela estava sendo quem ela era, e isso o desestabilizou. Então vamos falar sobre o primeiro comportamento que você provavelmente está interpretando errado. Ela observa mais do que fala. Uma mulher mais experiente, em geral, observa antes de investir emocionalmente. Ela repara na sua postura, na sua coerência entre o que você diz e o que você faz, na forma como você trata outras pessoas quando acha que ninguém está olhando. Ela não está montando um dossiê sobre você. Ela está fazendo o que qualquer pessoa madura faz, avaliando se vale a pena abrir espaço emocional. E muitos homens confundem isso com frieza, com distância, com desinteresse. Mas deixa eu te contar uma coisa que talvez você não queira ouvir. Homens fazem exatamente a mesma coisa. Só que vocês observam outras coisas. Vocês reparam se ela é estável emocionalmente, se ela traz drama ou paz, se ela é independente ou carente. Vocês também avaliam antes de investir. A diferença é que quando vocês fazem isso, vocês chamam de ser seletivo. Quando ela faz, vocês chamam de ser complicada. E aqui está o detalhe que quase ninguém percebe.
Quando você interpreta a análise como frieza, você começa a tentar impressionar. E impressionar é performance. É como tentar ganhar um papel numa peça, quando a diretora só quer ver se você sabe estar em silêncio no palco. E performance é exatamente o oposto do que ela está procurando. Ela quer ver quem você é quando você não está tentando ser nada. Maturidade reconhece autenticidade e também reconhece performance de muito longe. Segundo comportamento. Quando uma mulher mais madura demonstra interesse, ela não elogia seu tênis ou sua camisa. Ela comenta a forma como você pensou em resolver um problema. Ela percebe quando você demonstra empatia com alguém. Ela fala sobre a sua forma de ver as coisas. Isso é investimento cognitivo. Isso é muito mais íntimo do que flerte superficial. Mas muitos homens não estão acostumados com esse tipo de atenção. Porque isso exige que você seja alguém, não apenas que você pareça. E aqui vem o paralelo que talvez te faça pensar. Você também valoriza mais quando uma mulher demonstra interesse genuíno por quem você é, não só pelo que você representa. Quando ela faz perguntas reais sobre seus projetos, sobre suas ideias, sobre o que te move. Quando ela não está apenas ouvindo, esperando a vez dela de falar, mas realmente processando o que você diz. Você se sente visto. E isso é muito mais poderoso do que ser desejado superficialmente. Mas quando uma mulher faz isso com você, quando ela demonstra que está prestando atenção de verdade, você pode sentir pressão. Porque agora não é sobre aparência ou status, é sobre substância. E substância é como fundação de um prédio. Você não vê de fora, mas se não tiver lá, tudo desmorona. Substância não se performa. Ou você tem, ou você está desenvolvendo, ou você está fingindo. E ela percebe a diferença. Eu já senti isso. Já me senti inadequado diante de uma mulher que claramente me via melhor do que eu me via. E sabe o que eu fiz? Eu sabotei. Eu comecei a apontar defeitos nela, a questionar as intenções dela, a criar distância emocional. Porque era mais fácil do que admitir que eu tinha medo de não ser suficiente. E quando eu finalmente tive coragem de falar sobre isso com ela, sabe o que ela disse? Eu nunca pedi que você fosse perfeito. Eu só queria que você fosse honesto. E isso mudou completamente a forma como eu entendo interesse. Não é sobre ser impressionante, é sobre ser real. Terceiro comportamento. E esse aqui incomoda muita gente, então presta atenção. Se você aprendeu que interesse é urgência, que atração é intensidade, que conexão é dependência emocional, uma mulher emocionalmente regulada vai parecer distante. Ela não responde na mesma hora. Ela não cria drama para testar como você reage. Ela não precisa de confirmação constante de que você ainda está interessado. E aqui está o ponto que pode doer um pouco. Se você só sabe se relacionar com intensidade emocional, você pode estar confundindo estabilidade com falta de química. Mas estabilidade não é frieza, é regulação emocional. É como a diferença entre fogo de palha e brasa. Um queima rápido, faz barulho, impressiona. O outro aquece por horas, mantém temperatura, sustenta. É alguém que já aprendeu que ansiedade não é paixão, que urgência não é conexão, que dependência não é amor. E homens maduros também demonstram interesse assim. Homens que já fizeram o trabalho emocional não precisam bombardear com mensagens, não precisam criar ciúmes para confirmar valor. Eles demonstram interesse através de presença consistente, não de intensidade volátil. Então por que, quando uma mulher faz isso, quando ela se relaciona com calma, com segurança, sem ansiedade, você acha que tem algo errado? Talvez porque você ainda associe valor próprio a ser necessário, a ser indispensável. E quando você encontra alguém que não precisa de você para se sentir completa, isso pode ser ameaçador. Porque aí você precisa descobrir se você quer ser escolhido por quem você é ou se você só se sente seguro quando alguém depende de você. E essa é uma diferença enorme. Dependência é como alicerce de areia, parece sólido até a primeira onda. Escolha é rocha, aguenta tempestade porque foi formada sob pressão. Dependência cria poder, escolha cria respeito. E respeito exige que você seja alguém digno de ser escolhido, não apenas alguém que preencha um vazio. Quarto comportamento. E esse é delicado, então eu vou falar com cuidado. Toda pessoa madura observa padrões de comportamento antes de se abrir emocionalmente. Isso não é jogo, é proteção. Ela observa como você reage quando as coisas não saem do seu jeito, como você lida com frustração, como você responde quando ela discorda de você,
Como você se comporta quando ela diz não. E aqui entra um ponto importante. Homens também fazem isso. Vocês também avaliam. Vocês observam se ela é dramática, se ela cria conflito desnecessário, se ela respeita seus limites. A diferença é que homens costumam fazer isso em silêncio. Mulheres fazem através de contexto relacional. A pergunta não é se há avaliação, porque sempre há. Em qualquer interação humana saudável, há avaliação mútua de compatibilidade. A pergunta real é: você reage com maturidade ou com defensividade? Porque quando você interpreta toda discordância como desrespeito, quando você se sente atacado toda vez que ela tem uma opinião diferente, quando você precisa estar certo em vez de estar conectado, ela já entendeu o que precisava. É como o teste de engenharia de ponte. Você não derruba a ponte, você aplica peso progressivo para ver onde ela cede. E isso não é manipulação, é autocuidado. Ela está protegendo o próprio tempo e a própria energia. Porque mulheres que já passaram dos 40, em geral, já desperdiçaram tempo suficiente com homens que confundem ego com identidade. E quinto comportamento. Uma mulher mais experiente não usa a proximidade física como ferramenta. Ela usa como confirmação de segurança emocional que já foi estabelecida. Quando ela toca seu braço durante uma conversa, quando ela fica fisicamente próxima de forma natural, quando há contato que parece casual, mas é claramente intencional, isso não é o começo do interesse dela. É a manifestação física de uma segurança que ela já sentiu emocionalmente. E aqui vai algo que poucos homens percebem. Quando ela se aproxima fisicamente com tranquilidade, sem ansiedade, sem precisar validar se você vai corresponder, ela já decidiu que você é seguro. A maturidade feminina não começa no corpo, começa na percepção de estabilidade emocional. É como você não planta a árvore em terra que ainda está sendo preparada. Primeiro você prepara o solo, depois planta. E homens maduros funcionam exatamente da mesma forma. Vocês podem sentir atração física imediata, mas só investem emocionalmente quando se sentem respeitados, quando percebem reciprocidade, quando há espaço para a vulnerabilidade sem julgamento. Percebe o paralelo? Todos nós, independente de gênero, precisamos sentir segurança antes de abrir espaço para a intimidade real. A diferença é que algumas pessoas já aprenderam isso, e outras ainda estão confundindo intensidade com conexão. Agora eu preciso que você preste muita atenção, porque aqui é onde muitos homens vão se sentir desconfortáveis. E se você chegou até aqui, você provavelmente não é como a maioria. O que mais assusta alguns homens em uma mulher mais experiente não é a idade dela, não é o fato dela ter mais história, não é nem a diferença de experiência. É o fato de que ela não precisa deles para se sentir válida. Ela já tem uma vida construída, já tem identidade consolidada, já sabe quem ela é sem precisar de um relacionamento para confirmar seu valor. E quando você encontra uma mulher assim, você descobre algo sobre si mesmo que talvez você não estivesse preparado para descobrir. Você descobre se queria ser necessário ou se é maduro o suficiente para ser escolhido. E essa distinção muda tudo, porque relacionamento baseado em necessidade é como casa construída sobre areia movediça. Enquanto tudo está calmo, parece sólido, mas na primeira mudança de pressão, afunda. É construído sobre carência, sobre medo de abandono, sobre dependência emocional. Relacionamento baseado em escolha é sólido. É construído sobre respeito mútuo, sobre adição de valor, sobre parceria real. Se você só se sente seguro quando ela tem menos experiência que você, quando ela te olha como se você tivesse todas as respostas, quando ela depende de você para decisões, para validação, para senso de direção, isso não é preferência por mulheres mais jovens, é insegurança diante de mulheres completas. E tudo bem admitir isso. Eu já senti isso também. Já escolhi mulheres que me faziam sentir necessário em vez de mulheres que me desafiavam a crescer. E sabe o que eu descobri? Ser necessário alimenta o ego, mas não constrói respeito. E sem respeito, não existe parceria. Existe dependência disfarçada de relacionamento. E se você é mulher e está ouvindo isso, porque eu sei que muitas de vocês estão, eu quero que você entenda uma coisa. Maturidade não te torna inacessível. Ela não te torna difícil. Ela não te torna exigente demais. Ela apenas filtra homens que ainda não fizeram o trabalho emocional necessário para estar ao lado de alguém inteiro. E isso não é arrogância, é apenas realidade. É como a água que encontra seu nível. Você não força, você apenas permite que o que não serve escoe.
Você não precisa diminuir sua luz, fingir que sabe menos do que sabe, performar fragilidade que você não sente, só para caber na insegurança de alguém. Maturidade significa que você já sabe seu valor, e você não vai negociar isso por companhia. Relacionamentos não fracassam por causa de diferenças entre homens e mulheres. Eles não fracassam porque ela é mais velha ou porque ele é mais jovem. Eles fracassam porque as pessoas não aprendem a enxergar o que está por trás do comportamento. É mais fácil dizer, ela é complicada, do que admitir, eu não sei lidar com complexidade emocional. É mais fácil dizer, ele é imaturo, do que admitir, eu escolhi alguém que eu sabia que não estava pronto, porque era mais seguro do que arriscar com alguém à minha altura. E quando você realmente começa a prestar atenção, quando você para de projetar suas inseguranças no comportamento do outro, você para de competir, você começa a compreender. E compreensão é o que separa relacionamentos rasos de parcerias reais. Você pode continuar interpretando maturidade como ameaça. Pode continuar procurando alguém que precise de você, em vez de alguém que escolha você conscientemente. Pode continuar confortável em relacionamentos onde você é o mais experiente, o mais seguro, o que tem as respostas. Ou você pode admitir que talvez você nunca tenha aprendido a estar ao lado de alguém que não precisa que você seja maior para ela se sentir completa. A escolha é sua. Mas maturidade, de verdade, começa quando você para de procurar validação externa e começa a construir valor interno. Quando você para de medir seu valor pelo quanto alguém precisa de você e começa a medir pela qualidade de quem você está se tornando. Quando você entende que ser escolhido por alguém inteiro é infinitamente mais valioso do que ser necessário para alguém vazio. É como a diferença entre ser a muleta de alguém e ser parceiro de caminhada de alguém que já sabe andar. Um te mantém indispensável, o outro te oferece companhia real. Então me diz, você quer ser indispensável ou você quer ser respeitado? Porque você não pode ter os dois. Dependência e respeito não coexistem. E no final, você vai descobrir que o tipo de amor que você realmente quer não vem de alguém que precisa de você, vem de alguém que escolhe você, mesmo tendo todas as outras opções.